Bom dia, seja bem-vindo a mais esse vídeo, mais um devocional. Papai vai falar comigo através da Bíblia, mas ele quer falar contigo também, tá? E eu tenho feito esses devocionais e postado os vídeos para que você se sinta inspirado, instigado, influenciado a ler a palavra de Deus. Ontem a gente leu 2 Coríntios, capítulo 9, e hoje a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 10, dando continuidade ao que o Senhor tem falado conosco através das cartas paulinas. Tá certo? Então vamos fazer uma oração e entregar esse momento ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, envia agora o teu Espírito Santo. Envia, Pai, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem mais, Espírito Santo. Usa-me, Espírito Santo, para falar com os teus filhos. Nós sabemos que não serão pessoas aleatórias que vão assistir esse vídeo ou essa live, Senhor. O Senhor quer falar com eles em espírito e em verdade. E que eu seja esse canal por onde o Senhor quer passar agora, Pai. Que não seja eu falando, que não seja a minha carne falando, que seja Tu falando com eles através da Tua palavra e através das palavras que sairão da minha boca em explicação, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Entrego e consagro esse momento a Ti, Jesus. Então vamos lá. Capítulo 10 de 2 Coríntios. Paulo defende o seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Você percebe que ele já direciona que se ele tem mansidão e bondade, não vem dele, vem de Cristo. Isso é muito real na minha vida. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Tem coisas que as pessoas me falam assim, ó, que eu tenho que respirar, cara. E eu penso, por que eu fico tão irada com uma coisa tão simples? Exemplo, quando alguém me manda uma mensagem pra mim no Instagram, falando comigo sem contexto na conversa. Só joga alguma coisa assim, sem eu saber do que se trata, sem eu entender do que tá falando, se eu saber se a pessoa é daqui, se é de outra cidade. Eu não tenho como responder porque eu não sei o contexto. Isso me irrita muito. Mas eu, Josi, pela mansidão e pela bondade de Cristo, né? E é isso que a gente tem que entender, que no que depender de nós, esquece, a humanidade tá perdida. Mas no que depender de Cristo, somos mansos, somos bondosos. Em Cristo, apenas, tão somente. Então eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo a vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tomar meu café, porque eu passei o café e fui fazer uma maquiagem bonita para vocês. E, né, para apresentar a palavra do Senhor. E o café esfriou. Sabe aquela velha história? Que é quando a pessoa faz alguma coisa e daí dizem assim, ué, mas não era crente? Era, é, continuará a ser. O fato é que nós somos homens. Nós somos carne. E por mais que nos esforcemos em andar em espírito, em algum momento a gente vai falhar porque somos carne, somos seres humanos. O único que não falhou, cara, é o nosso modelo, que é Cristo. De resto, cara, a gente vai fazer o possível para não andar segundo os padrões humanos. Mas, eventualmente, infelizmente, vai acontecer, tá? E é importante que você lembre que a sua luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, quando alguém te ferir ou for segundo os padrões humanos com você, então você olha para o que está atrás dela. E expulsa qualquer espírito maligno que esteja influenciando aquela pessoa a ficar daquela forma. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu amo isso. Vamos prestar atenção aqui, porque a palavra que eu levo, que o meu ministério leva, é ande em espírito, andando em espírito. Aliás, é o nome dessa série ao qual eu tô fazendo pro YouTube, Andando em Espírito. Vou ler de novo. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O que eu acabei de dizer pra vocês? Que quando acontece alguma coisa com alguém que tá na carne, você não briga com a pessoa, você briga com o que tá atrás dela. Então, você vai colocar em prática Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes malignas, poderes malignos celestiais. Você tá entendendo? Quando você começa a olhar com essa ótica do mundo espiritual, as coisas mudam. Porque aí as nossas armas, as armas com as quais lutamos, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque a nossa milícia luta com armas espirituais. Então, quando a gente entra numa guerra, isso aqui nesse momento, presta atenção, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Esse vídeo nesse momento trava uma guerra. Essa live nesse momento trava uma guerra. No momento em que eu tô declarando isso pra vocês e algumas pessoas estão entendendo em espírito o que é uma guerra espiritual, o inimigo se levanta. Nesse momento, eu declaro que tem anjos ao meu redor, lutando com espadas desembanhadas em fogo. Para quê?
eu possa entregar a palavra de Deus a vocês. E, como eu declarei no início, tem pessoas assistindo esse vídeo, essa live, e Deus sabe quem são, e Ele já enviou os seus anjos também, para que ao seu redor os anjos estejam acampados e o inimigo não possa roubar a semente que está para ser plantada, que é, andemos em espírito. Nós somos espirituais, nós somos estrangeiros nessa terra. Nosso DNA, o nosso prompt de comando é celestial. Por isso que nós não nos completamos com nada terreno. A gente até tenta, quando estamos na carne, nos completar com as coisas terrenas, mas não conseguimos. Porque o que preenche-nos é celestial. Vem do Pai. É espiritual. Então eu vou ler novamente o versículo 3 e 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu gosto desse, que eu tô lendo em NVI. Deixa eu ler em Almeida, Revista Corrigida aqui, rapidão pra vocês. Porque eu gosto da forma como ele coloca também. 1 Coríntios, 2. Eu gosto da forma como ele coloca. E é sempre importante isso aqui, tá? Você lê em mais de uma versão. Vai ler em NVI, NVT, NTHL, que é bem atual. Aí é legal você ter uma ARC aí pra você, uma versão ARC, que é o meio da revista corrigida. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quem está acompanhando o que o Nicolas Ferreira está fazendo? Gente, eu chego a arrepiar. O que o Nicolas Ferreira está fazendo é algo muito parecido com o que Deus mandou Josué fazer. Foi Josué que foi marchar ao redor das muralhas de... Até me fugiu o local. As muralhas de Jericó? Eu ia falar Jerusalém. E Josué marchou 7 dias, não foi? E no último, as muralhas caíram. Aí eu vou te perguntar. As armas que Josué usou eram espirituais ou eram carnais? Alguém pegou uma marreta para derrubar esse muro? Não, eles marcharam e adoraram. O que Nicolas Ferreira está fazendo foi um direcionamento de Deus, como ele mesmo falou. Ele está marchando 200 quilômetros para derrubar uma estrutura espiritual. E, como a nossa nação é chamada a ser avivada, espiritual, nós estamos tomando de volta essa nação com o ato profético de um homem pequeno. Um homem pequeno fisicamente, grandemente. Ele é grande espiritualmente porque Deus tem o usado para fazer algo nessa nação. Esta nação nasceu e foi criada para ser de Cristo. Hoje o Brasil já é 50% ou 52% de cristãos. Uau, uhul, deveríamos comemorar? Talvez não. Porque como uma nação que é em supremacia cristã tem vivido o que tem vivido? Cristãos de banco. Cristãos bebês. Cristãos que só recebem o leitinho. Não estão consumindo a palavra grossa, o feijão, o arroz, o pirão. Não estão consumindo palavra. Estão recebendo tudo pronto. Não estão servindo a mesa. Não estão entregando alimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? São cristãos que só se sentam para receber, mas não pregam, não oram, não guerreiam espiritualmente. O que o Nicolas está fazendo foi se levantar para guerrear e influenciando outras pessoas a fazer o mesmo. Talvez algumas pessoas vão ir até ele para marchar com ele na expectativa de hype. Com certeza vai ter, porque somos humanos, a gente tem que entender que vai ter gente fazendo isso sim, porque na direita também tem gente que faz isso, aliás, em todo lugar. Mas a questão é, quem sabe, nessa caminhada, pessoas serão evangelizadas. Quem sabe não, eu tenho certeza. Pessoas serão evangelizadas, homens serão forjados, mulheres serão forjadas a se levantar em Cristo. Tem um testemunho. Cara, eu não sabia que a live e que o vídeo ia se encaminhar pra isso. Eu tô toda arrepiada aqui. Mas vamos lá, papai. Se o senhor quer falar, o senhor fala. A minha boca tá ali pra ti. Tem um país... Eu fiz um vídeo sobre isso, depois vocês podem procurar no meu feed. Tem um vídeo que fala sobre um país aqui da América Latina, onde tinha muito
muitos satânicos, sacrifícios. Aqui tem palavra que eu não posso falar, né? Porque senão derruba ou a live ou depois o vídeo do YouTube. Que as pessoas são por um motivo para colocar num altar para uma seita ou algo assim. E aí tinha muito também nas prisões. E aí o presidente daquele lugar, ele deu uma entrevista e o entrevistador falou: mas o que mudou? Por que caíram as taxas? Por que acabou a violência no país? Acabou a violência no país. Ele disse: porque nós oramos. O presidente daquele país se levantou em oração junto com outras pessoas. O que o Nicolas está fazendo é profético. Teve uma guerra, eu não vou lembrar nem o livro, tá? Porque essa foi uma pregação que eu ouvi do meu pastor sobre o rei Asa, onde Deus o direciona a ir para a guerra. Mas diz que ele quer que eles jejuem e que eles adorem. E quando eles fossem, era para colocar os levitas na frente, para que tivesse adoração na frente. E os levitas na cabeça dele, cabeça humana. Se você vai pensando, vou guerrear humanamente, são os primeiros que vão morrer. Não, Deus queria que eles ficassem o adorando já na frente, frente de batalha, adoração. E aquela guerra, Deus falou pro rei Asa, ele disse: quem vai lutar essa guerra sou eu. Cara, isso é tão fantástico, que é exatamente o que o Nicolas está fazendo. Ele só se dispôs a ser uma voz profética e se levantar, mas quem vai vencer essa guerra é o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma como aconteceu com aquela nação. E ninguém, nenhuma pessoa daquela nação que se dispôs a lutar e guerrear em espírito precisou lutar. Porque antes mesmo que o adversário chegasse, eles começaram a lutar contra eles mesmos e eles se mataram a todos. E ainda puderam juntar os despojos da guerra por 3 dias. E cansaram de tanta grana que eles levaram para casa. Porque quando Deus te coloca de frente a uma guerra e você é fiel à palavra dele, você é fiel com o que o Senhor está fazendo, qual foi a direção? Ore, adore e marche. Não saia do centro dessa palavra. Não saia do centro. Se ele não mandou falar, não fale. Se ele não mandou fazer a curva, não faça. Se ele mandou não parar, não pare. Se ele mandou não comer, não coma. Essa nação tem falado muito pouco sobre jejum e em algum momento eu vou vir com um vídeo sobre isso também. Atos proféticos ganharam guerras na Bíblia. Todas as vezes. Vamos ser sinceros. Uma pedrinha derrubou um gigante. Não foi a pedrinha. Não foi Davi. Foi Deus. O que Davi fez? Obedeceu. O que Deus tem falado contigo que tu não está obedecendo? Quais são os atos proféticos que Deus tem te pedido para fazer que tu não fez? Besteira, Jesus, coisa boba. Vou contar um ato profético de um pastor que eu acompanho online, que é o pastor Teófilo Ayash. E ele é um grande avivalista, ele fala para as nações, ele discipula nações, mas é brasileiro. E um dia ele estava lá na Suíça, ou não, ele estava em algum lugar no mundo aí, e ele tinha um parente ou um amigo que era suíço que tem passaporte europeu. O passaporte europeu é uma chave para entrar em qualquer nação. O passaporte vermelho, você entra sem visto nos Estados Unidos. E ele olhou para aquele cara, e ele lembrou da palavra que ele tinha sobre ele, que ele ganharia nações. E ele olhou pro passaporte azul dele, brasileiro, ele falou: quê? Senhor, não era mais fácil o senhor usar esse cara? Olha bem, ele entra em qualquer lugar com esse passaporte dele. Eu não tenho esse passaporte. O que eu vou fazer? E ele foi para casa frustrado com aquilo. Ele chegou no quarto dele e ele ficou assim, choramingando para Deus. E aí o Espírito Santo falou com ele, disse assim: pega o teu passaporte. Ele pegou o passaporte. Agora vai até a janela. Ele foi até a janela. Agora põe o passaporte no chão. Ele pôs. Suba em cima. Ele subiu. Agora abre a janela e grita. E ele abriu a janela e ficou esperando o que era para gritar. Ele disse: nada pode te impedir de entrar onde Deus quiser te colocar. Não é um passaporte que vai te segurar. Se Deus quiser que tu entre numa nação sem ter nenhum passaporte, Deus vai te colocar dentro dessa nação sem passaporte. Não é a tua força, não é o que tu tem, não é quem você é ou a sua influência. É o que Deus quer fazer através da tua vida se você estiver disponível. Eis-me aqui, Senhor. Ah, mas não está acontecendo nada grande. Sabe por quê? Comece a honrar o Senhor no que é pequeno.
Quando você honrá-lo no pouco, ele te colocará sobre o muito. Você não tem honrado o Senhor dentro da sua família, você não tem honrado o Senhor dentro do seu trabalho, você não tem sido missionário ao redor dos lugares onde você já está. Por que que Deus vai te enviar para as nações? O que que tu vai fazer nas nações se tu não começou no pequeno? Tu vai travar. Sabe por quê? Porque tu quer pular degraus. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tô falando isso só pra vocês, tô falando isso pra mim também, tá? Aliás, não sou eu que tô falando, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente tá na cara da gente mesmo. Deixa o Espírito Santo falar. O que nós temos feito pra sermos missionários? Que foi o que nós somos comissionados a ser missionários. Tá lá, Marcos 16, 15. Ide por todas as nações, pregai o evangelho, libertai os cativos, curai os enfermos e batizai-os. Nós temos feito isso? Nós temos sido pastores da nossa casa, pastores no nosso trabalho, pastores na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso condomínio? Atos proféticos. Atos proféticos. Yong Cho, fundador da maior igreja evangélica do mundo, que fica na Coreia do Sul, ele fez isso. Um menino disse que queria fazer algo por Deus, mas não sabia o que. O Yong Cho, em ato profético. Ele fez uma consagração. Ele declarou sobre o menino, com imposição de mãos, que ele era o pastor da sala de aula dele. Que a partir daquele dia ele ia pastorear a sala de aula dele. E então esse menino começou a distribuir versículos na sala de aula dele. Da sala de aula dele, ele ganhou a escola dele. E um dia, toda a escola dele estava no culto da igreja de Yongcho na Coreia. Aí uma senhora chegou pra Yongcho e falou assim, ó, muito fácil esse menino aí, porque ela estava no dia do culto. Esse menino aí, ele vai pra escola e eu que sou idosa, só fico em casa. E aí Yongcho olhou pra ela, e não vendo o copo meio vazio, mas vendo o copo meio cheio, com a possibilidade de aumentar a água, ele disse, eu te consagro pastora do seu condomínio. E ela começou a deixar versículos bíblicos nas caixinhas de correio e começou a fazer reuniões, pequenos grupos na casa dela. E em pouco tempo todo o seu condomínio queria participar. E então eles começaram a pegar o salão do condomínio e em pouco tempo estavam na igreja também. Sermos missionários no nosso campo de vida já. Qual que é o teu campo missionário? Onde você passa a maior parte do teu tempo? Você pode sair na rua fazer? Lógico. Mas às vezes vai te faltar vontade, coragem. Então comece a fazer ao seu redor, onde você já está acostumado. Você já conhece as pessoas. Vamos lá, porque eu ainda estou no versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento que tu tiver, ordene. Quando aquele pensamento não for de Deus, ordene, Pai, leva cativo esses pensamentos. Quando você for ler a Bíblia e não conseguir, porque a tua cabeça fica borbulhando um monte de coisa, fala, Pai, cativa minha mente na tua palavra. Espírito Santo, me faz entender. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Vou ler de novo. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Ontem eu li um comentário num vídeo meu de um senhor. Normalmente os senhores que são evangélicos já são de igrejas denominacionais, que tem como chama quando tem algumas regrinhas dentro da igreja sobre vestimenta, sobre usam ou não maquiagem, sobre coisas relacionadas a isso. E na verdade eu tava sem maquiagem no vídeo, mas esses quadros que custaram centavos estavam atrás de mim. E talvez na cabeça dele eram quadros muito caros, por falar de marcas. E aliás, esses são quadros que eu vou tirar daqui, só preciso comprar outros. Só que eu ainda não achei algo que me agrade, então. E aí, ele disse assim, cuidado com a vaidade, moço. E a questão é religiosidade. Deus vai usar pessoas do jeito que elas são, transformadas em Cristo, mas as peculiaridades que aquela pessoa tem são importantes para ganhar pessoas que se parecem com ela. Então, é muito importante que a gente, vocês observam apenas a aparência das coisas. Não façam isso. Há pessoas muito cheias do Espírito Santo, como por exemplo Todd White, que por anos usou Rastafari, todo diferentão. Todd White ganhou muitas almas, ganha porque tá vivo, né? Ganha muitas almas e tem uma unção de cura absurda. Então deixem de reparar na aparência das coisas e percebam se aquela pessoa realmente está em Cristo ou não.
Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcance vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se tivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa situação entre vocês aumente, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Vou ler de novo. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele que o Senhor recomenda. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, que eu quero até fazer um vídeo collab com ela, porque a aparência dela pode assustar muitos cristãos. É uma aparência bem dark, ela usa uns vestidos pretos, um cabelo preto com vermelho, uma maquiagem bem branca. Só que ela congrega numa igreja denominacional que tem essas regrinhas humanas sobre roupas, mas eles aceitaram ela lá sem ficar questionando a roupa. Essa igreja foi quebrada a religiosidade dela com essa menina. Essa menina louva e tem uma vida santa. Não é aquela roupa ou aparência estranha aos nossos olhos que vai fazer com que ela seja menos ungida e menos usada pelo Senhor. Então, a partir de hoje, que nós possamos ser menos religiosos com o que o irmãozinho está fazendo no banco do lado, se ele se ajoelhou, se ele deitou de cara no chão, se ele está pulando, se ele está gritando, se ele está falando, Jesus. Tem muita gente de igrejas denominacionais que ficam falando mal do pessoal da worship. E isso é religiosidade, porque Deus tem usado essas pessoas no carisma do Espírito Santo, como temos visto. Então, que hoje o Senhor possa quebrar e quebrantar a religiosidade do nosso coração, duro de pedra, e possa implantar a liberdade em Cristo, em Espírito. Amém? Que essa palavra possa falar com vocês nessa manhã. Caraca, esse vídeo deu 30 minutos. E eu espero você amanhã. Beijão.